dia 24 de outubro. São Rafael Arcanjo. Dentre os anjos que, conforme narra a Santa Escritura, se revelaram aos homens como mensageiros de Deus e executores de seus desígnios, destaca-se o glorioso São Rafael, como tendo se servido de forma e aparência humana e relacionado diretamente com os homens, com os quais conviveu durante meses. A sua missão principal no mundo foi de guia dos homens, amparo e defesa contra todos os males corporais e espirituais que lhes possam ameaçar. Assim foi que se apresentou para servir de guia ao jovem Tobias, ao país dos Medos. Assim foi ainda que livrou o jovem das garras ameaçadoras do monstro aquático, que lhe surgiu à frente. Assim foi finalmente que livrou Sara, a filha de Raguel, do demônio que a infelicitava, e da cegueira ao velho Tobias. Guia, protetor e amparo dos homens, como se mostrou na missão que Deus lhe confiou à terra, é o advogado compassivo junto de Deus em favor dos homens constituídos em quaisquer condições de vida e pertencentes a todas as classes. O sacerdócio tem como patrono, ora revelando ao mundo o pão dos anjos, relevando ao mundo o pão dos anjos, símbolo da Santíssima Eucaristia, ora recomendando a caridade simbolizada na esmola e todas as virtudes que devem ordenar as almas eleitas de Deus, ora presidindo ao casamento de Tobias, ora no verdadeiro exorcismo, livrando Sara da influência do demônio. Os médicos o têm como mestre mandando aplicar o fel do peixe aos olhos do velho Tobias. Os farmacêuticos no improvisado laboratório à margem do rio, desentranhando o peixe. Os viajantes e os excursionistas, em geral, por terra, mares ou pelos ares, soldados, escoteiros, condutores, etc., o têm como guia e protetor, prestando este serviço ao jovem Tobias. Estudantes de qualquer ramo das ciências o têm como mestre nas sábias lições ministradas ao jovem durante a viagem. Chefes de famílias o têm como conselheiro por suas últimas palavras dirigidas aos seus protegidos. Jovens e donzelas o têm como revelador dos meios a empregar para terem a bênção de Deus na escolha do estado de vida que desejarem, como tiveram o jovem Tobias e Sara, sua esposa. Operários, comerciantes, industriais, criadores, lavradores, confiai vossos interesses àquele que se revelou particularmente patrono de todos eles junto de Tobias, de sua mulher, de Raguel e de Gabelho. Lede o livro de Tobias e o vereis claro e eloquentemente. Quando oravas com lágrimas, disse Rafael a Tobias, enterravas os mortos e deixavas a refeição e ocultavas os mortos em tua casa, de dia e os sepultava de noite, oferecia eu tuas orações ao Senhor, e porque tu eras aceito a Deus, foi necessário que a tentação te provasse. E agora me enviou o Senhor a curar-te e a livrar do demônio a Sara, mulher de teu filho, porque eu sou o anjo Rafael, um dos 7 que assistimos diante do Senhor. É São Rafael, advogado diante de Deus, sobretudo daqueles que cuidam de obras da caridade. Nesta classe figuram de modo particular os vicentinos. Eles se ocupam das mesmas obras da caridade que se ocupava Tobias. Podemos, assim, pois, afirmar que Tobias foi o primeiro vicentino que existiu no mundo, e que foi um perfeito modelo do moderno vicentino. Se um tal vicentino mereceu por suas obras, tão do agrado de Deus, que um daqueles 7 espíritos que assistem diante do trono do Altíssimo, o arcanjo São Rafael, fosse constituído seu advogado e, sobretudo, enviado por Deus para recompensá-lo nesta vida mesmo, porque ninguém se lembrou ainda de dar à sociedade de São Vicente de Paulo mais este advogado e patrão do céu? Por que ainda os vicentinos, deixando de invocar e de cultuar o seu nome, como seu particular protetor, hão de se privar de todos os benefícios de que foram acumulados Tobias, velho e moço, Raguel e sua família? Como outrora, em favor de Tobias, investiu Deus a São Rafael de uma particular missão junto ao Brasil. O Brasil, jovem nação que suportou durante 40 anos um regime constitucional absurdo,
eivado do confucionismo doutrinário das eras passadas e de um exótico liberalismo agnóstico, como o filho de Tobias, necessitava de um guia para conduzi-lo na viagem de regresso às suas tradições católicas. Daí a providência divina, permitindo que fosse invocado São Rafael, quando o país em armas lutava por uma reforma constitucional e regeneração política, consagrando o dia de sua festa litúrgica, 24 de outubro, com a terminação da luta fratricida, que havia 21 dias ensanguentava o território brasileiro. Foi assim São Rafael, mais uma vez portador da alegria, ele que saudou a Tobias dizendo: Gaudium sit tibi center. Alegria seja sempre contigo. E podemos afirmar que nunca o Brasil vibrou tanto de alegria tão explosiva como naquele memorável 24 de outubro de 1930. É misto que o Brasil nunca se esqueça de tamanha proteção, em tão singular acontecimento, e que cultue São Rafael como seu anjo da guarda. Se hoje os brasileiros regem-se por uma Constituição que reconhece e acata os direitos de Deus e de sua Santa Igreja, podemos afirmar que não pode ser senão graças à proteção de São Rafael, invocado do norte ao sul do país por mais de 300 mil fiéis. Aos pés do trono de Nossa Senhora Aparecida, Rainha do Brasil, assistiu o arcanjo São Rafael, como primeiro-ministro do seu abençoado reino. Reflexões. Preciosíssimas são as instruções que São Rafael deu a Tobias, que estava em véspera de contrair matrimônio. Preciosíssimas são até hoje, oxalá fossem bem aceitas por todos os nubentes. Admirável é a revelação do mistério da morte dos 7 homens, que foram estrangulados pelo demônio na primeira noite. O demônio teve poder sobre eles por causa das más disposições com que entraram no estado matrimonial. Poder maior lhe é concedido sobre aqueles que, sob pretexto de futuro matrimônio, cometem os maiores pecados. Matrimônio iniciado desta maneira não tem a bênção de Deus, que é a base de toda felicidade. Ainda outros avisos utilíssimos o arcanjo São Rafael dá aos 2 Tobias, pai e filho. Primeiro, que a Deus se devem louvores e gratidão. Segundo, que úteis ao homem e agradáveis a Deus são os exercícios da oração, do jejum e da esmola. Terceiro, que o pecador é inimigo de sua própria alma. Quarto, que as boas obras dos homens são levadas por mãos angélicas ao trono de Deus. Finalmente disse São Rafael ao velho Tobias, explicando-lhe a seguir: porque Deus te tinha amor, pela tribulação te quis provar. O sofrimento, portanto, não é sempre prova de Deus ter se afastado de nós. A contrariedade a que é sujeito o piedoso é uma prova de sua virtude e não sinal da ira divina. São Gregório.